Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha a Mica de volta. Oba! Oi, gente. A voz tá voltando também. Tá meio ruim aqui ainda. Bem, mas deu uma esfriadinha também, né? E aí, Má, tudo bem com você? Tudo na paz. Tudo na paz? Que bom. Vou tirar aqui. A gente vai entrar na parte 3, no capítulo Partes Loucas de Processo, isso? Isso. Nós estamos no capítulo 3. Ops. Deixa eu só ver como que eu vou compartilhar isso. Agora foi. Deixa eu ver isso aqui. Nós estamos... Eu fiz aqui um guia para nos ajudar na leitura. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, muito interessante. O Nathan, ele vai, de uma forma assim, muito didática, exemplificando como se dá, né, dentro do contexto analítico, a questão da loucura. Então, para quem atende, né, para quem é psicólogo, clínico, sobretudo, é um capítulo muito legal de ler sistematicamente, de anotar, enfim. Mas o guia que eu trouxe aqui, eu fiz um catado mesmo, sabe, dos pontos mais principais, como se eu pegasse o suco, sabe, o caldo do caldo, né, para que a gente não se perca. E a minha intenção é transformar a leitura, que está tão somente baseada na relação analista-analisando, numa leitura mais ampliada para as relações, tá? Então, fiz um resumo e vamos lá. Então, a gente não vai usar o livro, talvez eu pegue algumas coisas, mas eu acho que eu não vou precisar. Então, a ideia central do capítulo 3, né, é trazer para nós que a loucura, no sentido de estados emocionais caóticos ou extremos, não está distante de nós. É porque a gente pensa em loucura, pessoas loucas, né? Ou pessoas psicóticas, esquizofrênicas. A loucura está em nós, muito mais próximo do que a gente imagina. Então, ela aparece nas relações do dia a dia, aparece às vezes de forma sutil, às vezes de forma súbita, mas aparece. Em vez de da gente tentar explicar ou consertar essas experiências, o autor, né, ele vai defender que o mais importante é a gente sustentar esses momentos. Olhar para esses momentos, né, olhar para nossas loucuras, nomeá-las e acolhê-las sem reduzir nem julgar. Então, tudo isso acontece dentro de uma relação, quando alguém consegue ficar ao lado do outro nesses momentos, né, a parte louca deixa de ser apenas destrutiva e pode se tornar material de transformação e crescimento. Ele começa com o subcapítulo A Natureza da Loucura. Ele vai trazer, eu acho que eu vou ler primeiro o resumo, e eu gostaria de ler um pedacinho do que ele traz sobre o eros primordial e os instintos destrutivos. Então, quando ele vai falar de eros primordial, ele vai falar da capacidade arquetípica que nós temos de unir, de juntar, de se relacionar. E os instintos destrutivos de separar, né, de apartar. Todos temos uma parte louca.
a louca, né? Tipo, a gente brinca, né? A louca, vai dar a louca, né? Eu até coloquei a música Baby da Gal, porque você pega a letra, né? Parece que a letra é um negócio meio que, sabe, ou a pessoa tá bêbada, né, cantando, né? Sabe? Parece que não bate, né? Tipo, você precisa saber da piscina, da margarina, do sei do que. Que letra que é? Então, é um negócio desconexo, né? E então essa parte louca não é no sentido de doença, né? Mas de emoções intensas e confusas, que às vezes nos desequilibram. Essa parte pode surgir em momentos de crise, em sonhos estranhos ou em sentimentos contraditórios, como amar e odiar ao mesmo tempo. Essa coisa do amar e odiar ao mesmo tempo vem muito da questão da infância, inclusive, né? Tipo, quando a nossa mãe ou nosso pai vai trazer para nós a ambivalência deles, uma fala ambivalente, né? Então, isso é considerado, né, o nosso primeiro contato com a loucura, né, o nosso primeiro contato com aquilo que é desconexo, né. A loucura costuma ter origem em experiências difíceis da infância, né. O importante é entender que essa loucura interna não é só destrutiva, quando acolhida com cuidado, especialmente dentro de uma relação segura, ela pode se transformar em força, criatividade e cura. Não se trata de explicar tudo rapidamente, mas de suportar o caos até que ele encontre um novo sentido. Bonito lido, mas a vivência é difícil. Muito. Porque a nossa tendência a lidar com a nossa e com a loucura do outro, ou com a parte louca nossa e a do outro, é a gente ir embora. Né? Na página 71, ele faz uma citação, né, de um autor chamado André Green. E a citação vai dizer assim: a loucura, que é um componente do ser humano, está ligada às vicissitudes do eros primordial, que estão em constante conflito com os instintos destrutivos. Quando o eros, e aqui quando a gente fala de eros, a gente está sempre falando em ligação, tá, gente? Sempre amor, relação. Quando o eros prevalece, é porque as paixões que o habitam ficam amarradas e a psicose é evitada. Mas quando os instintos destrutivos triunfam sobre Eros, o processo não vinculativo é mais forte do que a ligação e a psicose vence. Eu acho isso aqui tão fantástico, né? E fácil da gente também, não sei vocês, né? Da gente reconhecer os momentos que tivemos, né? Ou que demos lugar, né? A nossas partes loucas, destrutivas, aonde os instintos destrutivos venceram, onde o diabo venceu, vamos dizer assim, né? Em algum momento ele vai colocar isso também, né? Mas eu não... Oi, Nath. Não, eu tô achando tão interessante que você está passando tanto no círculo, né? Que isso! Com essa sincronicidade de temas sobre, não só sobre o amor, mas sobre esse lugar de, dentro do amor, encarar, né, as sombras, encarar o terrível, o ruim, o feio, a loucura, a destruição. E suportar, ou seja, dar suporte para isso. Curioso, né? Realmente, eu tinha pensado nisso, a sincronicidade que está havendo com o capítulo 5 5, né? Do livro, Mulheres se com os Lobos, e o capítulo 3, né? Tá batendo muitos temas, né? Será que... E o capítulo 6 do Mapa da Alma também. Sobre Ah, ânima e ânimos. o que vocês estão trabalhando mesmo? Ânima e ânimos. Uhum. Que trabalhar a ânima e o ânimos, né? Geralmente a gente trabalha o outro, e o outro é uma loucura, né? Tipo, é bem diferente, é uma coisa, sabe, totalmente
fora daquilo que está no escopo da consciência, né, do ego, né? Então é realmente, né? E principalmente naquela primeira fase da ânima e do ânimos, né? Que é uma fase mais instinto, né? Assim, menos desenvolvida. Depois que vai se desenvolvendo, né? Até uma parte, até se tornar uma parte mais sábia, né? Então, interessante isso. Olha, né, nos 3 lugares, acho que realmente a gente está precisando ler sobre isso, estudar e se auto-observar nessa questão, né? E aí a gente pode pensar assim, mas eu não sou psicótico, não sou esquizofrênico, mas não é disso que a gente está falando, né? Mas nós temos áreas psicóticas, nós temos áreas loucas dentro da gente. E aprender a reconhecer isso é realmente um processo assim muito interessante. Eu posso deixar aqui de citar também, ele vai colocar lá no finalzinho da página 72 algumas citações que o Jung faz, né, na obra 13, a respeito de uma declaração de um alquimista no Rosário Filosoforum, né? Então ele vai dizer assim, olha, essa pedra provém de um lugar elevado a glorioso, de grande terror que já causou a morte de numerosos sábios, ou seja, a matéria-prima, né, a pedra inicial, né, é uma pedra que já causou a loucura, a morte de muitos. Aí, numa outra citação, né, essa ciência requer um filósofo e não um louco. E ele vai citar em outro lugar, a arte em sua totalidade é tida por difícil e perigosa. A arte da alquimia, né? E quem não for imprudente deve evitá-la. Quem não for imprudente deve evitá-la, pois é funesta. Mas parece que precisa de um pouco de loucura, né? É de tão demoníaca a possessão e sem vergonhice que faz com que todos aqueles que querem pesquisar entrem em louco furor ou percam o juízo. Tudo para dizer assim que o início do processo alquímico, né, do processo de transformação, ele é indiferenciado, ele é inconsciente, ele é da loucura, né? E aqui eu coloco algumas perguntas, em quais momentos, né, nós já sentimos emoções tão intensas que nós não conseguimos explicar como amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Quando essas confusões aparecem em nós, né, nós costumamos acolher ou tentamos silenciar ou fingir que não existem? Nós conseguimos reconhecer em nós alguma parte louca que já foi fonte de criatividade, coragem e mudança? A carta do louco, do tarô, né? Que tipo de relação nos faz sentir seguro o bastante para mostrar nossas partes mais confusas sem medo de julgamento? Caos. Caos. Só para seguir um pouquinho mais, em algum momento, aí eu acho que cabe uma leitura mais aprofundada para quem é da psi, né, mas estados caóticos suaves, ele vai fazer uma diferenciação, né, dos estados caóticos suaves, das perturbações esquizoides, da bizarrice mesmo, da dissociação. Então, essa coisa assim, sabe? Então, quando existe uma escala, né? Aquela coisa, a gente se sente confuso, mas de uma forma suave, depois vai ficando esquizoide, inclusive é um termo que a gente usa muito, né, na saúde mental, e ao ponto da bizarrice, que você olha para o outro ou para si mesmo, você vai se ficando bizarro, muito bizarro. E aí que já é a área da esquizofrenia, ou seja, né, da loucura em si mesmo, né? Curiosamente, todas as cosmogonias, né, mesmo a cosmogonia judaico-cristã, né, o Gênesis, né, você pega o Gênesis 1:1, vai dizer o seguinte, que a Terra era sem forma e vazia, uma loucura, um caos. Então, essas águas caóticas, né, é o princípio de toda a criação. Mesmo na mitologia grega, né, Caos é considerado um deus, é um deus grego. Tudo começa com caos.
Mesmo o nosso nascimento não é tranquilo, né? O nosso nascimento ele é caótico. A gente veio para o mundo, né, de uma forma caótica. Então, existe equilíbrio na vida psíquica? Não existe. Então, desse ponto de vista, né, assim, a psique ela não é vista como um sistema estável. Por quê? Porque sempre os estados caóticos, a loucura está ocultando algo novo. Sempre. É isso que o autor vai trazer nessa primeira parte desse capítulo. Então, o equilíbrio é uma utopia. Não existe equilíbrio na psique. Ok? Aí, assim, ele vai avançar, né, nas manifestações da parte psicótica. A parte psicótica não aparece só no outro, né, só no paciente, ela também afeta o analista. Eu vou tentar evitar trazer paciente analista, porque isso aqui numa relação não afeta o outro, também me afeta, causando confusão. Ou seja, a parte psicótica do outro causa confusão em mim, cansaço, sensação de vazio. Isso não é falha nossa, né, mas é parte de um processo relacional. Quantas vezes o outro está falando, você sente isso, a gente sente isso, né? Confusão, cansaço, vazio. Por quê? Porque provavelmente a fala do outro está vindo de uma parte psicótica. Mesmo quando o outro parece coerente, ele pode estar projetando em nós uma figura ameaçadora. O perigo maior, né, é tentarmos nos proteger com explicações racionais demais ou fugindo daquela intensidade emocional. Querendo trazer razão para um território que não tem razão. Né? Então, essa parte interna do outro destrói o sentido das coisas. Nada parece real. Gente, enquanto eu estou falando, vão tentando buscar aí, né, no escopo de experiência de vocês, se vocês já tiveram essa experiência de estar conversando com alguém e perceber que a fala do outro está tentando destruir o sentido da realidade. Isso acontece muito, não acontece pouco. A única forma de ajudar não é explicando, mas permanecendo presente, suportando o caos, inclusive raiva, medo e incoerência. É justamente o contrário que a gente costuma fazer, que a gente quer explicar o caos. Não, o que você está dizendo não tem lógica, é incoerente o que você está dizendo, você está louca, não sei o quê. A gente vai para um lugar, né? Tipo, explicar a raiva, o medo, né? E o autor está dizendo assim, não, alquimicamente, isso aqui é a dica dos alquimistas, suportemos. Então, quando esse vínculo porque quando a gente suporta, nós estamos criando um vínculo, né? Quando esse vínculo é mantido, essa energia pode ser, então, essa energia caótica, ela pode ser, então, contida, ela pode ser, então, ela pode ser contornada, né? Se vira delírio total, argumentos não funcionam. Então, a cura começa quando alguém aguenta estar ali, entre extremos como o amor e o ódio, entre extremos como a vida e a morte, sem fugir. E é nessa sustentação que algo novo pode nascer. Claro, gente, dentro de uma lógica saudável, vamos dizer assim, né? Não pode encaixar isso que a gente está lendo aqui num contexto de violência doméstica ou no contexto de qualquer outro tipo de violência. Porque daí não, sabe, realmente precisa haver uma separação. Agora, o que vocês acham disso, né? Sabe? O que vocês acham disso, né? Tipo, de aguentar estar ali para dar sustentação para um novo que ainda não está diante dos nossos olhos, para um novo que não existe. Não existe assim, visivelmente.
não é, assim, não lembra muito a capacidade que uma mãe relativamente boa, conforme vai dizer Melanie Klein, precisa ter precisa ter diante do caos do filho, né, diante do início da formação daquela personalidade, vai sustentar aquilo lá? Muito bem, nas relações é a mesma coisa. Oi, Mica, difícil de acontecer, né? É, em que sentido que é difícil de acontecer, Mica? Você traz isso? Não no sentido limitador, né? Mas no sentido de difícil acesso, né? Porque para você suportar isso, demanda, né? Tanto seu quanto do outro, em uma relação, enfim. Demanda, acho que demanda paciência, né? Sei, acho que demanda uma visão também, né? Desse processo, um entendimento desse processo. Para a gente talvez não generalizar a parte louca do outro, e nem nossa, né? Como um todo. Você é louco. Não, estamos diante de uma parte louca sua. Então, calma, numa outra hora a gente. André, a gente pode pensar até quando, por exemplo, o complexo domina, né? E aí você não consegue dialogar com o complexo enquanto ele estiver ativo ali. Tem uma força, não dá, né? Tem que esperar a poeira baixar para depois, em outro estado de consciência, você conseguir ter algum tipo de diálogo, né? E tentar dialogar com o complexo, mas em outro momento, porque quando está acontecendo ali, é tentar pensar assim, jogar água no fogo, né? Exatamente. Eu lembro de um amigo, né? Psi também, né? E ele fala que quando um complexo está ativado, não há o que fazer naquele momento. Não há nada o que fazer. É como se fosse, sabe, esses pais. Aqui no Brasil nós não temos essa experiência, mas tem países onde a existência de furacões, essas potências violentas climáticas aparecem frequentemente e as casas já são construídas com bunkers, né? Tipo, nenhuma casa deixa de ter. Por quê? Porque já sabe que num alarme, né, de uma força como essa, vai todo mundo para o bunker esperar aquela força passar, porque não há o que fazer. Então, a chegada de um complexo, né, é isso, né? Então, o que a gente faz? A gente aguarda, a gente se protege, porque naquele momento ali, forças do inconsciente estão atuando, em menor ou maior grau, né? E quando é em maior grau, realmente é uma coisa assim, bem psicótica, né? Bem fora, né? E aqui tem algumas perguntas, né, também que eu coloquei aqui. Ó, já vivemos uma situação em que alguém parecia coerente, mas a gente, de certa forma, sente uma tensão oculta, como se algo estivesse errado e não dito, essa ambivalência, né? Quando alguém ao nosso redor está emocionalmente desorganizado, nós costumamos reagir, tentando explicar, criticar ou fugir? Ou a gente consegue ficar presente com alguém em sofrimento? Mesmo sem saber o que dizer ou fazer, ou sentimos necessidade de resolver rápido aquela situação. Eu me encaixo nessa terceira aqui, ó. Eu tenho que aprender muito ainda. A gente quer resolver, a gente não suporta a presença da loucura. Ele parte para uma narrativa assim muito legal, inclusive de estudos de caso, de experiências que ele teve, né? Deixa eu até ir lá para esse capítulo, que é experiências da loucura. E para quem trabalha com clínica é muito legal, mas para nós todos nós que trabalhamos com clínica, mas para quem não trabalha, também é muito válido, né, essa leitura, porque é aquela coisa,
estamos lidando, né, com essas partes, em nós e no outro. A loucura não aparece só em grandes crises, ela surge em pequenos momentos durante uma conversa ou sessão, e quase sempre passa despercebida. A dinâmica analista e paciente, ou qualquer outra dinâmica relacional, tende a ignorar rapidamente, como se não tivesse acontecido. Ela se revela quando algo estranho toma conta do ambiente. Os pensamentos ficam em branco, o clima muda de repente, os papéis se confundem, de repente a gente vira pai, inimigo, enfim. Ou parece que uma parte do encontro ali sumiu. O impulso natural é fugir, racionalizar ou seguir em frente, como se nada tivesse acontecido, mas isso impede a transformação. O verdadeiro trabalho está em segurar esse momento esquisito. Nomear o absurdo, antes que ele desapareça. Isso cria um espaço simbólico, um recipiente, onde a loucura pode existir naquele momento e, ao mesmo tempo, transformar. O que cura não é afastar a loucura, e aqui não tem como não lembrar da Nise, que trabalhou tão de perto com a loucura, e ela falava assim, como que é? Não se curem demais, né? Gente curada demais é gente chata. Assim, vamos manter, né, um pouco essa loucura em nós. Mas ter a coragem de permanecer com ela por alguns segundos a mais. É nesse pequeno tempo, sustentado, né, que começa a verdadeira mudança. E vamos lembrar aqui, né, o próprio autor lembra, nesse subcapítulo de Dionísio, né, ao entrar em uma província, está na página 100 do livro, sem ser convidado, vou de novo, ao entrar em uma província, né, num lugar, sem ser convidado, Dionísio pode purificar aqueles que aceitam a sua loucura, mas torna-se perigoso para aqueles que o rejeitam. Isso está na mitologia grega. Então, quem aceita a loucura de Dionísio pode ser purificado, mas quem rejeita, Dionísio pode se tornar letal, né? Hoje esse encontro do clube, né, é estranho, né? Soa, como que eu me sinto agora? É um assunto que soa estranho falar, estranho trazer à tona, porque estamos falando de algo estranho mesmo, né? Eu vou até pular, eu vou pular as perguntas, né? Assim, o quarto item, e último, ele vai falar da contenção de qualidades destrutivas e delirantes de parte sua. Contenção, gente, é sempre um trabalho egóico. O que não tem contenção está inconsciente, está diluído, está solto. Solto. A gente faz isso, né? Para conter a água, a gente usa um copo, né? Para conter tal coisa, a gente usa um recipiente. Então, o alquimista, ele precisa de um recipiente. As coisas não podem ficar soltas. Então, conter as qualidades destrutivas, né? Quando a parte psicótica aparece, ela desorganiza tudo. O pensamento trava, o raciocínio se perde e o clima fica caótico. A primeira tarefa do analista, né, ou seja, de quem está passando por isso, não é interpretar, mas nomear o que está acontecendo, de novo ele fala, reconhecer em voz alta que há confusão. Não é rejeitar, é reconhecer. Isso. Então, estamos num momento complicado, né, caótico. Eu gosto de nomear muito esses momentos trazendo imagens metafóricas que se constelam, que se pintam na tela da nossa psique muito facilmente. Uma vez eu disse para uma pessoa que eu tinha a sensação, eu disse para várias pessoas, inclusive, geralmente pacientes, né, que, olha, eu tenho a sensação que você pegou aqui
me colocou no banco do carona para dar uma volta, mas está tão confusa essa volta, você está me levando para tanto lugar que eu não estou entendendo, né? Tipo, eu estou confuso. Aí eles, né? Eu falei bastante coisa. Você falou bastante coisa. Às vezes outra imagem que eu uso nossa, quanta aba aberta. Sabe quando tem um monte de aba aberta? E você está me mostrando tanta coisa. Vamos com calma, vamos aba por aba. É uma forma também de eu trazer, até de uma forma humorística, para o outro, que a fala do outro realmente está me deixando bastante caótico. Aí uma última, que eu gosto muito de usar também, é, nossa, eu me sinto... Sabe quando você coloca uma coisa dentro de uma caixinha e fica chacoalhando? Eu me sinto essa pessoa, né, no final dessa sessão. Você me colocou dentro de uma caixinha, me chacoalhou, aí a pessoa tá, né, mas a pessoa, não, tá tudo bem, eu acho que é só para a gente entender e nomear esse momento. É importante a gente nomear esse momento, né? Não estou criticando, mas eu me sinto chacoalhado. Claro que eu faço isso para os outros, né? Quantas vezes eu também chacoalho as pessoas, né? Assim, sem perceber. Essa loucura interna geralmente se manifesta como opostos colidindo ao mesmo tempo. Opostos colidindo ao mesmo tempo. Confunde mesmo, né? Nossa, não sei se a pessoa está gostando de mim ou não, essa fala. Agora há pouco ela me trouxe uma roda, daqui a pouco tá me furando com espinho, qual é, né? Então, amor e ódio, desejo de se fundir e de fugir, dominar e se submeter. Quando esses opostos são reconhecidos, começa a surgir alguma forma, mesmo que o caos volte depois. Exemplos mostram que essa parte pode conduzir a atitudes autodestrutivas ou fantasias extremas, como alguém acreditar secretamente que cometeu um crime. O ponto não é provar que isso é falso, mas aceitar que isso é vivido como real de uma forma interna, fantasiada, né, imagética, e tá tudo bem. A cura não vem de explicar nem corrigir, mas de conter o delírio, sem destruí-lo. Por isso que o Jung pedia, né, para os pacientes, pintem, façam o livro vermelho de vocês. A gente abre o livro vermelho do Jung e vê algumas imagens, algumas falas, e fala assim, esse cara ele enlouqueceu, né? Ele psicotizou, né? Enfim, não, ele deu um lugar para aquele conteúdo. Eu acredito que se o Jung não desse um lugar, eu penso eu, e é um pensamento meu, talvez ele beiraria a loucura. Com certeza, da genialidade dele, do material que ele continha, se ele não desse um lugar nos livros negros, vermelhos, enfim, provavelmente o Jung entraria em psicose. É um risco eu dizer isso, mas enfim, pelo material que está ali, né? A parte psicótica é perigosa, mas também é fonte de transformação. Para que ela se torne criativa, precisa ser acolhida dentro da relação entre analista e paciente ou dentro de qualquer outra relação profunda, íntima. Claro que a gente não vai entrar em contato, provavelmente não, né, com essas partes psicóticas ou loucas, numa relação, assim, trivial, né, tipo, um vendedor que está usando uma persona ou com alguém, né, mas é dentro de uma relação profunda, provavelmente a gente vai entrar em contato com essas partes. Né? E aqui eu vou fazer uma síntese, né? Todos nós carregamos uma parte confusa, intensa, às vezes louca dentro de nós. Aparecem nos momentos em que nada faz sentido, né? Quando sentimos emoções contraditórias, agimos de forma estranha ou o clima entre as duas pessoas muda sem explicação. Essa parte não deve ser negada ou corrigida rapidamente. O que realmente transforma é conseguir ficar presente nesses momentos, sem fugir ou tentar entender tudo de imediato.
Quando alguém tem coragem de sustentar isso, né, esse caos, seja dentro de si ou na relação com o outro, essa energia que antes era destrutiva pode se tornar força, criatividade e cura. A loucura, quando acolhida com respeito, deixa de ser ameaça e vira transformação. E agora eu deixo com vocês, né? O que isso provoca em vocês, né? Porque já falei demais, a gente está encerrando, né? Mas gostaria que a Ana, a Mica, trouxesse um pouco essa impressão, né? Do que esse autor traz de uma forma tão enfática nesse capítulo. Nossa, André, eu consigo associar até do nosso encontro de sábado sobre a morte. Porque você tem que sustentar o tema da morte, a angústia desse processo de morrer simbolicamente, para que uma transformação ocorra, né? E talvez ter lealdade à alma, é lealdade a esses processos, né? Esses abismos, essas loucuras, enfim. E como é difícil fazer isso, né? Como é difícil, porque a gente vai contra um movimento que a nossa civilização, não nossa civilização, mas eu acho que atualmente nós estamos, que é ter soluções rápidas para tudo, né? Aí automaticamente a gente, como está imerso nisso, não tem como a gente também falar que isso não vem como impulso. Eu preciso tirar essa pessoa desse lugar, eu preciso salvar. Isso seja na relação analítica, ou seja nas relações pessoais, né? A gente está o tempo todo ali querendo resolver. E que qualidade de ouvido a gente tem? De presença, qualidade de presença, né? Porque às vezes não é a solução que o outro também está querendo, né? Ele só quer um acolhimento. Às vezes ele nem tem noção que ele quer um acolhimento, mas a psique quer. Uma avaliação, né? Talvez. Às vezes E aí, a pessoa, ela tá querendo tirar aquilo. Eu tô ficando louca. Sabe aquela coisa? Tô ficando louca, tô ficando louca. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Será que eu tô ficando louco? Tô ficando louco não, né, André? Sim, não, você tá ficando louco. eu acho que quanto mais íntimo, né, a relação ela se torna, mais a possibilidade desses momentos críticos aparecerem, né? Porque quando você começa, de fato, desvencilhar-se das fantasias que você criou do outro. E aí o bicho pega. E quanta gente não é cancelada, né? Quando a parte louca vem à tona. Vamos usar o termo atual, né? Vai lá e cancela, vai lá, deixa de seguir, vai lá, pessoa, aí já generaliza total, né? Não que ela não precise se aquela pessoa não precise se retratar, talvez, por uma coisa que fez, ou até pagar aquilo de uma forma, né, criminal, etc. e tal. No entanto, a gente tem a tendência mesmo, né, ao cancelamento, né, a não dar lugar para isso. Jamais, jamais, jamais. Coisas do ego, né? Nosso ego gosta disso. E isso também, pelos relacionamentos serem muito líquidos, né? É tudo muito rápido, falta de tolerância. É, exatamente. Eu acho que depois desse encontro aqui, todo mundo, né, nós vamos pensar um pouco na nossa parte louca e como que a gente está lidando com isso. Tá? Eu fiquei pensando, para pontuar, porque me atravessou um ditado popular aqui, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? E eu fiquei pensando, no quanto esse dito é muitas vezes deturpado mesmo, né? E o quanto na loucura, nesse contexto aqui, se encontra o potencial curativo, né? Eu achei muito bacana essa associação que flutuou aqui. Eu me lembrei do símbolo, poxa, como que era o nome? Menestrel, né? Que era aquela figura do louco, né? Que o rei, vocês me corrijam, tá?
o rei geralmente convidava, né, o menestrel para aparecer em cerimônias, né, para trazer uma verdade. Então, aquela verdade ia ser dita, né, pelo louco, né, pela uma figura, assim, vestido de palhaço, mas ele está ali trazendo, eu até quero resgatar um vídeo desse menestrel, né, então ele vinha de uma forma toda atrapalhada, mas ele trazia a verdade, o próprio palhaço ele traz. O que o palhaço traz para nós? Não é a verdade? O palhaço traz a verdade. Só que ele tem uma característica de louco. Me recordo do filme. Ai, meu Deus. Coringa, né? Coringa, isso. Coringa. A gente foi estudar o Coringa é um retrato, é um símbolo de algo que traz uma verdade, só que traz de uma forma louca, enlouquecida, psicoticamente enlouquecida, mas está trazendo uma verdade. E aí a gente vai ver o que está por trás do Coringa, né? Sabe? Um sistema falho, uma família falha, um monte de falha, um monte, e ele está trazendo aquilo, né? Então, né, de uma forma desordenada, bagunçando, né? Mas, assim, vamos encerrar pensando o seguinte, porque a ideia desse livro é a gente pensar alquimicamente, tá? As relações. Tudo na alquimia começa com o caos. A matéria-prima da alquimia é o caos, é a loucura. A gente não vai encontrar o ouro brilhando que nem ouro. Ah, eu sou o ouro, prazer. O alquimista não. Você vai encontrar o ouro como loucura, como pedra bruta, como um negócio ainda que você está, não quero isso. Isso, inclusive, é bíblico. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é bíblico, né? Tipo, aqui no inconsciente do Ocidente, né? Ou seja, a essência não aparece como riqueza, como algo lindo, bonito. Oi, eu sou, né? Não, sabe? Oi, eu sou a sua alma, né? Oi, eu sou o seu melhor momento, né? Bem-vindo, né? Antes do melhor momento chegar, vai chegar a doideira. É isso. Se a gente entendeu isso, estamos caminhando com o Natan, tá? Com o autor. Beleza, gente bonita? Até a próxima. Bom descanso para vocês. Beijo. Tchau, até mais.